Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 9º ano. O tema dessa aula é modalizadores em carta do leitor. Na aula anterior, nós já falamos sobre esses modalizadores. Nós vimos que eles marcam a opinião do autor em um texto. Tá? Esses modalizadores podem ser artigos, adjetivos, advérbios, podem ser sinais de pontuação, certo? E hoje nós vamos mostrar modalizadores em uma carta do leitor, tá? Na aula anterior nós vimos em um trecho de um artigo de opinião, tá? O que é a carta do leitor? Vocês já viram em jornal, em revistas, porque a carta do leitor é publicada em jornais e revistas. Ela também, esse gênero aparece também nos livros didáticos de língua portuguesa, tá? Mas é sempre um leitor que escreve para um jornal ou para uma revista. E lá no jornal, na revista, há uma equipe que seleciona um texto, tá? Para publicar naquela edição. Então, geralmente, está sempre trazendo uma informação, uma opinião sobre alguma coisa, sobre um tema atual, certo? Bom, vamos lembrar o que é modalizador. Na aula anterior eu já havia trazido essas informações. Modalizador é uma palavra da área linguística ou elemento gramatical ou lexical, por meio do qual o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo do seu próprio enunciado, tá? Então, ele tem uma opinião, ele usa palavras, assim, ele escolhe mesmo as palavras adequadas para emitir a opinião que ele tem. Os modalizadores ajudam a identificar o posicionamento assumido pelo locutor ou emissor do texto sobre o conteúdo enunciado, podendo relativizar ou enfatizar o que foi dito. Os modalizadores são sinais de pontuação, às vezes um ponto de interrogação que o autor utiliza, ele utiliza ali com uma intenção já para refletir a opinião que ele tem. Adjetivos, substantivos, expressões de grau, diminutivo ou aumentativo, verbos e perífrases verbais. O que são perífrases verbais? São locuções verbais formadas por duas formas verbais, tá? Verbo auxiliar e verbo principal. E também advérbios. Carta do leitor, tá? Eu vou ler, tá? Já comentei com vocês, mas eu vou ler a informação que eu trouxe para ficar bem clara para vocês, tá? As características, né, de uma carta do leitor. A carta do leitor é um texto que o leitor envia a um jornal ou a uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia, tema atual ou artigo publicado. Em geral, as cartas do leitor têm a finalidade de elogiar a publicação, a matéria ou até mesmo o jornalista pela qualidade ou pela abordagem do assunto ou discordar dos fatos ou das ideias defendidas. O leitor deve defender suas ideias por meio de argumentos, portanto, a argumentação é o sustento dessas cartas, que objetivam convencer sobre sua opinião. Então, a carta do leitor também é um texto de opinião. Bom, eu trouxe aqui uma carta. Olha só, alguém pode ver a data e falar assim, nossa, essa data é antiga, né? 2011. Mas veja bem, se eu tivesse a intenção de interpretar um texto, eu traria um texto atual. Mas a minha intenção aqui é analisar com vocês os modalizadores, tá? Então, não tem importância, né, ser um texto publicado há algum tempo. Então, prezado senhor editor da revista Super Interessante, é uma carta, por isso que ela começa assim. É realmente inegável a ansiedade da nação brasileira na espera pela Copa do Mundo de 2014. Até porque, sem dúvida nenhuma, somos o povo mais apaixonado pelo futebol. Então, olha só, ele quer convencer o leitor, logo no início, que o brasileiro é apaixonado por futebol. E olha as escolhas que ele fez. Ele usa logo lá no início, realmente, que é uma palavra que
mostra, que afirma, que dá certeza do que ele está falando. Quando ele diz sem dúvida nenhuma, olha só como ele tem certeza também. Ele está reafirmando a certeza de que o brasileiro é apaixonado por futebol. No entanto, caro editor, ao ler a reportagem Copa deixa você mais pobre e mais feliz, de Simon Cooper, confesso que o ponto de vista abordado pelo autor me deixou intrigada. Afinal, não acredito na alusão de felicidade associada à pobreza. Apesar de ter esse não aqui, parece que está negando alguma coisa, mas está também confirmando, né? Mostrando a certeza sobre o que ela está falando. Olha, não acredito na alusão de felicidade associada à pobreza. Então, felicidade associada à pobreza, para ela, isso não existe, ela não acredita nisso. Diante disso, penso que provavelmente, interessante, ela veio afirmando até então, né? Mas agora ela escolheu uma palavra que indica dúvida. Ela está falando de uma possibilidade, ó. Provavelmente a maioria da população não está a par dos prejuízos que um evento esportivo de tal porte traz ao país. Então ela não tem certeza de que as pessoas sabem dessa informação, ela tem dúvidas, por isso ela usa provavelmente. A escolha por essa palavra não foi aleatória, né? Ela teve uma intenção. Nem por um momento imaginam que é com os impostos pagos por elas que são financiados os investimentos em infraestrutura necessários. Olha lá, nem por um momento. Ela está reforçando, né? Então, as pessoas, olha, quando ela fala nem por um momento, dá a impressão que é uma negativa, mas ela está querendo, na verdade, ela quer reforçar, né, o que ela está querendo dizer, que as pessoas não têm, assim, noção do quanto é gasto numa Copa, né? Olha, nem por um momento as pessoas imaginam, né, todas as despesas que precisam ser pagas. Dessa forma, a felicidade a qual o Sr. Cooper se remete não é condizente com nossa realidade. Afinal, por todas as partes do país, saúde, alimentação, moradia, necessidades básicas do ser humano são extremamente precárias. Ela poderia dizer que são precárias, né? Mas ela quis enfatizar mais ainda essa opinião. Por isso ela diz extremamente precárias. O que não é novidade a ninguém. Concomitantemente a isso, o dinheiro público está sendo empregado na geração de felicidade aos cidadãos. Perceberam que felicidade está entre aspas? E as aspas também estão em vermelho. Vocês viram que eu destaquei todos os modalizadores. Aspas são sinais de pontuação também. E os sinais de pontuação também podem ser modalizadores. Quando ela colocou felicidade entre aspas, ela quis chamar a atenção do leitor para a palavra felicidade. Na verdade, ela está usando felicidade aí com uma certa ironia, né? Porque essa felicidade aí não é real. É realmente uma lástima, tá? Olha, realmente aí confirmando o que ela pensa, né, sobre isso. Além disso, que fique claro, tá? Olha só como ela está querendo enfatizar o tempo todo, né? Confirmar o argumento que ela coloca. Uma Copa não deixa o país mais rico. Concordo e ainda acrescento. Deixa o país mais pobre. Afinal, a maioria dos trabalhadores, pelo menos aqueles que sobrevivem com um salário mínimo, não vão poder assistir aos jogos. Não é mesmo, senhor? No entanto, se não existem benefícios reais, a maioria da população não entende e não compreende o motivo de tanta festa e orgulho. Ignorância, provavelmente. Olha, ela não está afirmando que é ignorância. Como ela escolheu aí uma palavra que tem um sentido mais pesado, né? Então aí ela optou pela possibilidade, tá? Ela não afirma que as pessoas agem dessa forma por ignorância. Sendo assim, prezado editor, ficaria muito grata se a revista Super Interessante, a qual tenho tanto apreço e admiração, olha a expressão que ela usa para falar da admiração e do respeito que ela tem com relação à revista.
Mas só que ela, apesar dela estar elogiando a revista, ela pede que ela ficaria grata, né? Se a revista se comprometesse um pouco mais com a realidade brasileira. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ela elogia, né? Ela fala que a revista precisa, né, se comprometer um pouco mais com a realidade brasileira. Afinal, o salto de felicidade é grande, mas para os europeus, não para nós, ao menos por enquanto. Atenciosamente, Maria. Bom, aqui tem a atividade que nós já fizemos, na verdade, tá? Eu optei por ler e fazer os comentários, porque dessa forma nós ganhamos mais tempo, tá? Porque aqui está pedindo para fazer uma análise linguística, né? Focando no uso dos modalizadores, que eu já deixei tudo em destaque no texto, como estratégia linguística importante na defesa de um ponto de vista e na construção dos argumentos que o sustentam. Então, isso que eu coloquei é para vocês pensarem na importância dos modalizadores. Quando eu vou, e olha, gente, tudo isso trabalha em função de quê? Da argumentação, tá? Então, você usa os modalizadores, você tem que fazer boas escolhas, tá? Para que você deixe bem clara a sua opinião, porque quanto mais fique clara essa opinião, maior é a certeza de que você vai conseguir persuadir o seu leitor, está bem? Então, e a análise das expressões modalizadoras do texto nós fizemos durante a leitura, está bem? Então, eu sugiro que todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de ler um texto de opinião, procurem os modalizadores, tá? E pensem qual é a opinião que o autor ou a autora está deixando no texto marcada por esses modalizadores. Bom, nós estamos vivendo um momento difícil, diferente, não imaginávamos, né, que passaríamos por isso. Enfim, né, temos que nos cuidar, precisamos tomar muitos cuidados que estão aqui neste cartaz, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente para o ato de lavar as mãos. Lavar sempre as mãos com água e sabão, tá? Tenham muito cuidado com a higiene de vocês, tá? Cuidem bem de vocês, cuidem bem das pessoas que vocês amam, tá? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço. Prefeitura Municipal de Cuiabá.